Dr. Manuel Sansegarra, muito obrigado por estar aqui hoje comigo. É uma honra. Bom dia. Agradeço-lhe sinceramente este convite e espero que a nossa conversa seja produtiva, sobretudo para o público, que ajude a despertar consciências, que é o objetivo principal de todo o meu trabalho e da minha mensagem. Parabéns, antes de mais, porque o seu livro, A Supraconsciência Existe Vida Após a Vida, é lançado hoje, mas já na sua terceira edição. Ou seja, o livro é lançado tendo vendido ao ponto de chegar à terceira edição logo no início. De facto, isto, logicamente, enche-me de orgulho, deixa-me muito feliz. Significa que o tema é interessante, que motiva as pessoas e que, antes de estar disponível para venda de forma aberta, as pessoas já, em pré-venda, se interessaram, o que é um motivo de grande satisfação para mim. Mas você já está ciente do interesse que tem o que costuma divulgar, porque quantos anos tem, se me permite perguntar? 81 anos. 81 anos. E nos últimos anos, numa idade em que não é comum que aconteça, você se tornou uma espécie de estrela do rock. De rock, nada. Mas, evidentemente, em nenhum momento da minha vida pensei chegar a uma situação dessas características. A verdade é que, pessoalmente, não gosto disso. Sou uma pessoa muito discreta, muito familiar, e tudo isso de ser uma pessoa pública não me agrada nem um pouco. Mas tenho que aceitar. E acredito que é consequência da mensagem que transmito. Mensagem que penso que neste momento, tal como está a nossa sociedade atual, na qual impera uma grande egomania, um grande ego materialista, esta visão da vida tão materialista, pois leva com muita frequência a um niilismo, ou seja, a uma falta de sentido da vida. E isso até nos justifica que atualmente uma das causas de mortalidade mais frequentes na juventude dos 15 aos 35 anos é o suicídio. Pois na minha mensagem, o que eu pretendo é, fundamentando-me numa série de experiências que vivi com os meus doentes, dar um pouco de luz, de ilusão, de compreender que a vida é maravilhosa se a abordarmos segundo a nossa verdadeira identidade, que não é o ego. Eu chamo ao ego a falsa identidade, o não eu. Temos uma verdadeira identidade que é a nossa supraconsciência, o nosso espírito, que esta supraconsciência é a que dá sentido à nossa vida. Mas repito que, tristemente, na nossa sociedade, com esta egomania, a supraconsciência está como que encoberta, está ocluída, obstruída, pelo ego que evita que se manifeste. E por que a nossa sociedade degenerou até este ponto? Até o ponto em que a egomania é o mal atual, não é? O mal do século XXI. Se você olhar a história... até o século XV, a Igreja controlava a cultura do mundo ocidental. Fez um trabalho extraordinário, tanto em manter a cultura como na difusão da cultura. Mas a partir do século XV, com o Renascimento, o ser humano já não concordava com a ideologia ou a teologia da Igreja. A Igreja, quando existia algum fenômeno que não tinha explicação, dizia que isto era um fenômeno da divindade e com isso se resolvia e terminava o problema, a discussão. A partir do século XV, com o Renascimento, o ser humano já não aceita este princípio. Ele quer uma explicação lógica e racional de todos os fenômenos naturais. Através da observação e de um raciocínio lógico, quer uma explicação que justifique todos os fenômenos naturais. Então, logicamente, isto vai um pouco contradiz os princípios da Igreja. Então, estabelece uma pequena separação entre a Igreja e o pensamento ideológico da civilização humana. A Igreja tenta defender a sua parcela, o seu terreno. Primeiro, verbalmente e até de uma maneira violenta. Lembrem-se da Inquisição. Aquele que despertava conhecimentos que iam contra estes princípios ia para a fogueira. Esta visão materialista, que se fundamenta numa ontologia materialista, ou seja, que busca uma explicação racional
e material objetiva, como dizia Aristóteles, a palavra objetivo é de Aristóteles, pois isso foi separando igreja e ideologia da humanidade, da coletividade, da civilização. Até chegar a pontos que você já ouviu falar, que ouvimos que a religião era um tóxico. Nietzsche disse que Deus está morto. Reparem na separação tão brutal que foi se estabelecendo até a atualidade, que há um progresso tecnológico exponencial e as pessoas só confiam e acreditam no objetivo, no que podem ver, tocar e no que os princípios científicos lhes demonstram que são verdadeiros. Mas todo este materialismo o separou totalmente de qualquer ideologia transcendente. E isso o levou a esta egomania. E a egomania. O ego nunca nos permitirá ser felizes. Nos dá momentos de prazer, mas nunca seremos felizes. Nem nunca seremos livres. Os dois princípios fundamentais do ser humano. Quando nos tiram isso, o ser humano perde o sentido da vida. Por isso, se inclina ao suicídio. Esta é a realidade da nossa civilização. Podemos dizer que o ego substituiu a fé. Totalmente. O ego substituiu a visão transcendental do ser humano, que logicamente requer fé. Fé é acreditar sem ver. E para conseguir o que a fé aspira a alcançar, é preciso ter esperança. Tudo isso se perdeu. Só se acredita no que se toca, vê o que é real e objetivo. Essa ideia de apenas acreditar no que se pode tocar, no que se pode comprovar, seria algo esperado em si, dado que tem uma formação puramente científica, licenciado em medicina, cirurgião, mas em contrapartida fala de fé, do espírito, da ZQM, da supraconsciência. Enfrentou muitas críticas ou atritos com a comunidade científica pela mensagem que está divulgando. Em primeiro lugar, pois eu me questionei seriamente diante de mim mesmo. Break time 0.5. Como disse muito bem, a formação do médico na Faculdade de Medicina, e é a que eu ensino aos meus estudantes de medicina e aos meus residentes para formá-los na especialidade de cirurgia geral. Break time 0.4. Pois se baseia totalmente num método científico cartesiano e newtoniano. Break time, fundamentado numa ontologia materialista. Break time de 0.4. E ainda mais o cirurgião, que se move na morfologia, na anatomia e na fisiologia. Portanto, a nossa visão é totalmente materialista. Então, eu tive a oportunidade, pois casualmente, com alguns doentes que eu tratei, de conhecer pela primeira vez o que era a experiência de quase morte. E chamou-me muito a atenção, porque ia contra esses princípios que eu tanto defendia e pregava do método científico. E também a minha inquietação investigativa que sempre tive, sempre gosto quando vejo um fenômeno, seja orgânico ou anímico, gosto de responder a duas perguntas. Qual é a causa, a etiopatogenia? E qual é o mecanismo íntimo de produção, a fisiopatologia? Gosto de saber isto, pois eu então investiguei. Estes fenômenos que me contavam os doentes, as SEM, pacientes diagnosticados com morte clínica por várias causas, que eu os reanimei, os trouxe de volta à vida, recuperei-os da morte para a vida. Então chamou-me muito a atenção que, coincidindo com o tempo de morte clínica, me manifestassem uma série de vivências. Porque, logicamente, se não há atividade cardíaca e não há atividade mental cerebral, devido à paragem cardiorrespiratória, não tem uma explicação pelo método científico-lógico que a pessoa tenha uma série de vivências com as características próprias de uma experiência próxima à morte. Então, isto é uma incongruência. E pelo meu espírito de investigação, então, entrei neste terreno que, logicamente, já se fundamenta numa ideologia transcendente. Mas eu, em nenhum momento, quis buscar uma explicação em aspectos, digamos, da divindade, da transcendência, da fé. Não. Eu queria provas.
objetivas, certificadas, ou provas com uma base científica que me demonstrassem o que esses doentes me estavam manifestando nas EQM, nas experiências de quase morte. Portanto, é lógico que diga que lhe estranha que um cirurgião se tenha envolvido nestes temas. Mas digo-lhe que é consequência do meu espírito investigador, mas sempre com um caminho fundamentado no objetivo. E na ciência, não em fenómenos transcendentais de fé e divindade. Tive críticas. Imagino que as tive e tanto que as tive. Comecei a investigar antes de terminar o meu período ativo como profissional. Como chefe de serviço, eu não podia falar sobre esses fenômenos na época, porque teriam interpretado como uma anomalia fora de lugar, totalmente devido à minha posição de grande responsabilidade. Agora, no momento em que me reformei, considerei moralmente que tinha de partilhar as conclusões a que cheguei com as minhas investigações. E posso dizer-lhe que, no início, tive pessoas contrárias aos meus princípios. Mas tenho o prazer de lhe dizer, por exemplo, que na semana passada houve um curso de cuidados paliativos no meu hospital e chamaram-me para fazer a conferência de encerramento do congresso. Agora, tenho de ir dar a aula inaugural do curso universitário numa importante universidade do nosso país. Altas autoridades eclesiásticas pediram-me para fazer estas conferências em âmbitos religiosos, porque digo o mesmo que diz a religião. Ou seja, estou a ver que está a ocorrer uma abertura da sociedade para uma tentativa de compreensão e aceitação do que é inerente ao ser humano. Que somos corpo-matéria, somos mente, consequência de uma atividade intelectiva dos nossos neurónios, mas que temos algo mais, que explica todos estes fenómenos transcendentais que os pacientes nos relatam. Pois, diz que o que divulga não se afasta da religião, de modo algum. Eu demonstro, e hoje não sou eu, pessoas com muito mais critério e peso específico do que eu, até mesmo prémios Nobel, Breaktime 0.5, que hoje podemos demonstrar, baseando-nos na cosmologia 0.5 e na mecânica quântica, no estudo das partículas subatômicas, nos efeitos observados nos aceleradores de partículas como o CERN, que é o da União Europeia na Suíça, Breaktime, através destes dois caminhos de investigação, cosmologia e partículas subatômicas, hoje podemos demonstrar cientificamente a existência de uma consciência primeira, de uma inteligência primeira, de um designer inteligente. É o princípio de todas as religiões. Nós chamamos-lhe Deus, outros chamam-lhe Jeová, Alá, Tao, o registro akáshico, Brahman, chamem-lhe como quiserem. Há uma consciência primeira, que é a que fez o universo. O Big Bang, há 13.780 milhões de anos. Interveio no aparecimento de vida no nosso planeta, há 4.000 milhões de anos. E, em segundo lugar, demonstramos, pelo que nos contam estes doentes, que temos uma consciência não local. Temos uma consciência local que é própria da atividade dos neurónios, que desaparece com a morte. Ao morrer o neurónio, a atividade intelectiva desaparece. É o que me surpreendia nisto. Mas estes doentes relatam uma série de vivências porque persiste outra consciência que é não local, ou seja, que sai fora do cérebro da pessoa após a morte, que persiste e que nos explica todos estes fenómenos de experiências próximas da morte. E que esta consciência é holística em relação à primeira consciência que mencionei. Holística deriva do termo fractal, que é um termo matemático descrito por Mandelbrot, matemático da Universidade de Yale, que nos diz que o todo, a primeira consciência, o holograma total, é formado por múltiplas partes, que têm a mesma forma, o mesmo design, mas são menores. Fractal vem de fracionário, são frações, mas têm as suas propriedades. E quais são as suas propriedades? Da consciência primeira, onipresença, eternidade. Onisciência, sabe tudo.
Lembrem-se da intuição. A intuição é saber o que vai acontecer. É a expressão da nossa supraconsciência. E a onipotência pode tudo. Lembrem-se da criatividade. Toda obra de arte é criar do nada. Surge do nada. É obra do artista. É a expressão da supraconsciência. Do artista que se manifesta ou expressa com uma linguagem artística. A pintura, a escultura, a música. Perguntavam a Giacomo Puccini: como é que você é capaz de fazer uma ópera como La Bohème ou Madame Butterfly? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse: eu sou o operário do Todo-Poderoso. É a consciência primeira através da minha supraconsciência, que me dá nota por nota, campo por campo na pauta, para que transmita à humanidade a beleza da Madame Butterfly ou da Bohème. E isto foi dito por Brahms, Grieg, Strauss, Giacomo Puccini, Mozart, Beethoven, Handel. Há um livro precioso de um jornalista norte-americano que é Inspiração e Composição, escrito por Arthur M. Abel, um jornalista que entrevistou todos estes grandes músicos que deixaram plasmada uma música extraordinária, expressão total da sua supraconsciência. E todos eles chegam à mesma conclusão, que é esta consciência interior, expressão da consciência primeira em cada um de nós, que se manifesta ao inspirar-se e poder compor uma obra como a Nona Sinfonia ou um concerto de Mozart. Digo, é uma teoria linda a do artista como canal, como mero canal de algo superior. Exato, é precioso. Pensem que Parménides, um grande filósofo pré-socrático, disse uma coisa muito certa: do nada absoluto não se pode produzir nada. Se não há nada e aparece algo, foi criado. Isto, com os meios materialistas, não é possível. Não é possível. Isto só pode ser feito pela supraconsciência, a consciência do ser humano. Por isso não se assustem. As máquinas e a inteligência artificial nunca poderão criar. Manipula dados, algoritmos, softwares que o ser humano coloca a uma velocidade que nosso cérebro nunca conseguirá. Mas não cria. Tira conclusões de dados. Porque é incapaz de criar. Isto só é criado pela supraconsciência. Exato. É desnecessário dizer que, como tem sido uma pergunta recorrente nos últimos dias neste podcast, uma inteligência artificial jamais terá consciência. Não. Consciência criativa, que seja holística em relação à consciência primária, é impossível. Terá uma velocidade e cada vez a sua capacidade dedutiva pelos algoritmos que lhe são inseridos será maior. Pode até nos fazer suspeitar que nos aproximamos de uma consciência, mas sempre dedutiva, é consequência de uma manipulação de algoritmos, mas ela não cria do nada. Isso só é feito pela consciência do ser humano, a sua e a minha, e a de todo o ser humano. Falamos de experiências próximas da morte, dizia você antes, morte clínica, mas realmente isso não é a morte, porque da morte não se pode voltar. Como diz o amigo José Mota, que esteve aqui há muito pouco tempo, o que ele não gosta na morte ou o que o preocupa na morte é que é para sempre. É isso que diz Mota, sim. Estou totalmente de acordo com o que diz Mota. Mas temos de considerar duas coisas: o que é a morte funcional e o que é a morte definitiva. Eu, os pacientes que trato por diversas causas, traumatismos, hemorragias, choque séptico, choque anafilático, em complicações pré-operatórias, tive mortes clínicas. Estamos a falar de morte clínica. Morte clínica significa que o coração para. Não tem reflexos. A atividade mental para. Ou seja, todas as funções vitais param. Mas as células do cérebro, se agirmos rapidamente com as manobras de reanimação, ainda não estão suficientemente lesionadas para que a morte seja definitiva.
A prova está consigo que sim. Aplicamos as medidas de reanimação que conhece, massagem cardíaca, injeção intracardíaca com adrenalina para estimular a contratilidade cardíaca, ventilação assistida, mecânica a 100% de oxigênio, a aplicação do DEA, desfibrilhador. Todos estes mecanismos que fazemos muito bem protocolados. No primeiro minuto, recuperamos 33% dos pacientes. Passado o primeiro minuto, apenas 14%. E se passam mais minutos, já não recuperamos nenhum. Por quê? Porque esta paragem funcional, de morte funcional no início, ainda não é com lesão definitiva do neurónio. Se passarmos algum tempo, a célula nervosa é muito sensível à falta de oxigênio e ao fornecimento da sua fonte de energia, que é a glicose, que lhe chega através da circulação. Se não chega, em poucos minutos, já ocorrem lesões irreversíveis no neurónio e é a morte definitiva. Portanto, estou a atuar sobre um paciente que clinicamente está morto, que não tem funcionamento nem da mente, nem do coração, nem dos reflexos, nem da respiração. Mas as suas células, se eu atuar rapidamente, não estão suficientemente lesionadas, com o que posso recuperá-lo e restabelecer novamente todas as suas funções vitais. Mas ele funcionalmente está morto. Em contrapartida, a morte definitiva é já destruição. Sobretudo começa com a membrana celular, verdadeiro cérebro das células. Há um fenômeno de transmineralização. Ou seja, altera-se a composição dos íons de um lado para o outro da membrana, alteram-se as proteínas da célula e ocorre a morte celular, a apoptose celular, como é chamada. Isto já é totalmente irrecuperável. Morte definitiva, morte funcional. Eu recupero doentes em morte funcional. Isto está claro? Sim. Mas precisamente o facto de estar em morte funcional não nos faz pensar que essas experiências próximas da morte são, na realidade, um epifenómeno da condição médica. Ou seja, que haja uma inibição ou desinibição de alguma zona cerebral que permite ter essas, na falta de uma palavra melhor, essas alucinações ou ver essas imagens, que é verdade que há uma semelhança entre os testemunhos de muitos pacientes diferentes, mas da mesma forma que podemos encontrar uma semelhança sobre a sensação de que estamos a cair de um penhasco quando estamos entre a vigília e o sono. Isso é muito comum, é algo que muitas pessoas sentem. É uma pergunta muito lógica e sensata a que me fez. É a mesma que eu me fiz quando tomei consciência do primeiro caso de experiência de quase morte. Logo pensei, estas são alucinações. Alterações da dinâmica neuronal cerebral pela falta de irrigação. Como dissemos, a função é alterada, deixam de funcionar e produzem-se estes fenómenos anímicos atípicos. Então eu disse, vamos estudar as alucinações e compará-las com as experiências de quase morte. Quero que fique claro, os pacientes que eu vi com experiência de quase morte são pacientes que não tinham ideia de que este fenómeno existia. Eles não sabiam disso. Para eles, estas vivências foram uma autêntica surpresa. Há casos de pacientes que tiveram experiências de quase morte recorrentes. Por exemplo, pessoas que tiveram 1, 2, 3 infartes e em cada infarte tiveram uma experiência próxima. Ou seja, na segunda, então já sabem. Mas os doentes de que falo não sabiam que este fenômeno existia. Então eu, logicamente, fui falar. Quem sabe? Falar de alucinações. Tem experiência. Psiquiatras e psicólogos são os que tratam os doentes. Na clínica humana, onde se vê mais, é nos surtos psicóticos, na esquizofrenia. Pois eu fui falar com os que tratam e conhecem esta patologia que eu não conheço. Honestamente, eu não sou especialista em psiquiatria. Então, fui falar e disse-lhes, olhem, isto está a acontecer comigo. Estes doentes de morte clínica, alguns deles, depois de os recuperar, os que consigo recuperar, opero-os e tal, e no pós-operatório contam-me que tiveram estas vivências enquanto estavam clinicamente mortos, porque coincide totalmente a experiência de quase morte com o tempo em que estão clinicamente mortos. Então a resposta foi imediata. Não te preocupes, isso são alucinações. Ele, enfim, disse-me isto. E então eu disse-lhe, vamos comparar. Está bem? Experiência de quase morte. Tem uma estruturação totalmente lógica. Está muito bem descrita por Bruce Grayson, professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, EUA.
das pessoas que têm mais experiência no mundo em experiências de quase morte. Estudou-as extensivamente durante muitos anos e estabeleceu uma série de itens, uma série de passos. São 16 passos. E então, se você pegar uma experiência de quase morte, verá que estes 16 passos se repetem de uma maneira lógica. Podem ser completas ou incompletas, mas seguem uma ordem, repetem-se. Então perguntei ao psiquiatra, como são as alucinações? Ele disse não, são totalmente absurdas. Não tem nenhuma lógica. Então eu disse-lhe, nos meus doentes os itens repetem-se. As diferenças entre a alucinação de um paciente e a de outro são mais de nuance do que conceituais. Conceitualmente são as mesmas. Ele me disse não. Na alucinação não tem nada a ver a alucinação de um paciente com a de outro. Não há duas iguais. São totalmente distintas, nada se repete. Digo, os meus pacientes lembram-se a vida toda das ECM. Quanto mais tempo passa, mais presente está na sua mente. Ele me disse não. A alucinação é esquecida. Não só é esquecida, como também lhes causa vergonha. Não querem nem falar sobre isso. E, finalmente, na experiência de quase morte, condiciona um impacto psicológico tremendo. Eu tenho acompanhado esses doentes e falei com eles durante muito tempo. Ele condiciona um impacto psicológico impressionante neles, sobretudo no que se refere à sua concepção existencial, que muda. E isso determina uma mudança na sua dinâmica vital, no seu papel vital. Passam as alucinações e dizem absoluto, se nem se lembram das alucinações. Digo, então, clinicamente não tem nada a ver. Diz, não, são totalmente distintas. E então eu lhe disse, se tu dizes que são alucinações, diz-me uma teoria. Como se produzem? Diz, não sabemos. Digo, então o quê? Temos muitas hipóteses. Digo, estão demonstradas? Diz, não. Qual é? Uma regressão ao sono REM, o sono mais profundo. Outros dizem que é por uma epilepsia do lobo temporal. Outros dizem que é uma regressão a vivências anteriores que já tínhamos. Outros dizem que são distúrbios dos neurotransmissores. São aminoácidos ou neuropéptidos que intervêm na transmissão do impulso nervoso na sinapse neuronal entre um neurônio e outro. Um aumento do glutamato, disseram alguns, uma diminuição do GABA, do ácido gama-aminobutírico, um aumento dos neurotransmissores opioides, encefalinas, endorfinas. Hipóteses todas. Nada está comprovado. Digo, tens alguma teoria que negue? O que os meus pacientes me dizem que é falso? Diz não. Ou seja, não tens uma teoria que justifique o teu ponto de vista, nem tens uma teoria científica certa que negue o meu. E as alucinações são totalmente distintas. Distintas de a experiência de quase morte. Atualmente, verificou-se que, estimulando eletricamente o precuneus, que é uma área alta e profunda do lobo parietal, podem por vezes ocorrer manifestações que podem lembrar em alguns aspectos as experiências de quase morte. Por exemplo, a desdobramento, podem ter a sensação de saída do corpo. Podem até ter a sensação de autoscopia, de sair e ver o próprio corpo, dizem. Mas são qualificadas como alucinações. Não têm toda a estrutura lógica que a EQM tem. Ou seja, eu que pensava que eram alucinações, cheguei à conclusão, com os psiquiatras e psicólogos, que clinicamente são totalmente distintas e que não há nenhuma teoria que justifique a realidade das alucinações. Portanto, eu me encontrava numa situação em que isto é diferente, mas não sei por que ocorre. Mas nessa comparação que fez com psiquiatras, não sei se consistia em 6 passos, como me disse, ou se repetem 16 itens descritos por Bruce Greyson, alguns dos que me disse para distinguir a alucinação da EQM, parece-me que também eram compatíveis com um episódio de esquizofrenia. Na esquizofrenia, por exemplo, há alguns padrões que podem ser encontrados em comum em pacientes com esquizofrenia, como a mania persecutória, como se estivessem a vir atrás de mim, eu sei algo que eles querem tirar, que estão a ver televisão e acreditam que há uma mensagem dirigida a eles.
há certas coisas de que falou que também se replicam em episódios esquizoides, não é? Nas SM, em nenhum caso, vi que eles tenham a sensação de que estão a ser perseguidos. Não. São totalmente diferentes. Simplesmente as alucinações podem tê-los, e muito. Uma das manifestações das alucinações no surto psicótico, na esquizofrenia, é a sensação de perseguição. Eles acreditam que as pessoas estão a persegui-los, que sabem coisas que podem prejudicar os outros. Podem sentir um verdadeiro pânico, com a sensação de perseguição, de que estão a ser perseguidos, seguidos, observados, controlados. Isto é uma das manifestações típicas das alucinações dos esquizofrénicos. Isto é verdade, mas em nenhum momento isto se manifesta no texto, na ECM. A ECM está plenamente consciente de que o seu corpo está morto em cima da maca e que eles podem deslocar-se para a distância que quiserem. Por exemplo, uma doente explicou-me que o seu corpo estava ali. Viu o seu corpo, isto chama-se autoscopia. Eles veem o seu corpo. Viu a equipa médica. Reparem, esta paciente era uma profissional de saúde que trabalhava no nosso hospital e conhecia-nos. Ela não sabia, porque quando entrou no hospital estava em morte clínica, após um acidente grave. E ela me disse: "Você me fazia massagem e me perfurou o coração." Nos identificou. Na experiência de quase morte, o doutor tal anestesista me intubou. A doutora tal hematologista me passava sangue, porque tinha uma hemorragia muito importante. Ou seja, eles estão conscientes disso. Totalmente. Quero dizer que a experiência de quase morte é uma sensação de que eles se desprendem do seu corpo e que eles são outra identidade, outra consciência além do seu corpo e da sua antiga consciência. Há uma consciência local ou neuronal que desaparece com a morte clínica, que é própria da atividade dos neurônios. Mas quando ocorre a morte clínica, o cérebro não funciona e essa consciência é inibida. Então, eles estão plenamente conscientes de que há outra consciência que sai do seu corpo e que é capaz de ir onde eles quiserem. Eles dizem: "Doutor, se eu penso que estou na Austrália, no mesmo momento estou na Austrália." Esta doente, por exemplo, contou-me tudo o que se passava no serviço de urgências naquele momento. E eu fiquei surpreendido. Porque me disse: havia esta pessoa, conhecia-os, já lhe disse que era um sangue, estava em reanimação de urgência, esta, tal. E os blocos operatórios de urgência, que estavam muito longe de onde ela estava, na sala de reanimação, disse-me, os de trauma estavam a operar uma fratura de colo do fémur. Eu, quando terminei, fiquei tão surpreendido porque me contou tudo ao detalhe, que fui às urgências, revisei computadores e falei com o pessoal e exatamente o que ela me contou. Quando o seu corpo estava morto na maca e eu estava a reanimá-lo, é o que estava a acontecer no serviço de urgências e não é o meu caso. Pegue na biografia mundial, está cheia destes casos. Há casos tão anedóticos como um paciente que está a ser reanimado nos Estados Unidos e contou certificado o que estava a acontecer naquele momento com todo o tipo de detalhes, o que ocorreu na Austrália, nas antípodas. Há uma transferência de informação independente do tempo, é no mesmo momento e do espaço. A distância não conta para eles quando estão na dimensão astral. Isto não tem nada de alucinação. Estas são provas objetivas. E tenho mais provas objetivas que lhe posso dar. Foram realizadas ressonâncias magnéticas funcionais a estes pacientes. E enquanto lhes era realizada uma ressonância magnética funcional, foi-lhes solicitado que comentassem com todos os detalhes a sua experiência de quase morte. E viu-se que partes do cérebro eram ativadas. Mas o que chamou a atenção, e não sou eu que digo, são os neuroradiologistas e neurologistas, especialistas em neurociência. Eu sou cirurgião, disso não entendo. Quando comentou sobre um objeto que tinha visto e que lhe tinha interessado durante a experiência de quase morte, à distância de onde estava o seu corpo, ao comentá-lo na ressonância magnética funcional, ativou-se o lobo occipital. No lobo occipital é onde temos os neurônios, a zona do cérebro, que interpreta a nossa visão. Nós vemos porque nos chega uma imagem em forma de fotões de luz,
Pela pupila, na nossa retina, na mácula, de forma invertida, forma-se a imagem e pelo nervo óptico, em forma de ondas eletromagnéticas, chega até o lobo occipital e o lobo occipital interpreta a imagem. Agora você me vê. Você, o seu lobo occipital, está interpretando a minha imagem. Quando você vê uma imagem, imagino que você terá uma memória visual minha. Porque estamos juntos há muito tempo, aqui conversando. Então, eu condicionarei memória no seu lobo occipital e hoje sabemos quem a produz, alguns neurônios especiais chamados neurônios espelho. Pois estes doentes da experiência de quase morte tinham memória visual de objetos que tinham visto à distância durante a EQM, que nunca tinham visto antes. E ao falar destes objetos, o lobo occipital foi ativado, porque houve uma interferência entre o que contava e a memória que tinha nos neurônios espelho. Os neuroradiologistas e os neurologistas, sabe o que me disseram? O quê? O paciente não mente. O paciente viu esta imagem. Mas você imagina? Eu lhes disse, vocês percebem o que estão a dizer? Estão a dizer-me que esta doente que eu tenho morta numa maca realmente viu uma imagem naqueles momentos à distância. Diz por esta prova, podes assegurar que a doente viu aquele objeto. Isto não me diz que se deslocou para outro plano. Exato. Para que possa ver isto, quer dizer que há uma informação. E hoje, pela física quântica, sabemos que toda a informação é energia. E toda a energia são ondas eletromagnéticas. Uma consciência, ou seja, uma energia, ondas de alta frequência, que é informação, saiu deste corpo e deslocou-se até lá para poder ver isto. Isto é objetivo. Esta energia, evidentemente, não sei qual é. De momento ainda não sabia. Mas é evidente que algo saiu do corpo, foi até lá e pôde ver aquele objeto. Que a ressonância magnética justificou que realmente o tinha visto. E não sou eu que digo, foi o neuroradiologista e o neurologista que me disseram. Disse-me, este doente não mente, este doente viu o objeto. E eu disse-lhe, mas tu percebes o que me estás a dizer? Ele disse, sim, eu percebo. Quando terminei de falar com neuroradiologistas e psiquiatras, sabe o que me disseram? Ficaram calados. Toda aquela euforia de que são alucinações ficou em nada. Ficou em nada. Vou dar-lhe outro exemplo muito curioso e aconselho-o a fazê-lo, que o leia. Há um neurocirurgião na América, de Harvard, chamado Eben Alexander. Eben Alexander, um neurocirurgião reconhecido mundialmente. Excelente, especialista em cérebro, opera o cérebro. Este doente, quando lhe falavam das experiências de cancro, diziam-lhe, não se preocupem, não percamos tempo, isso são alucinações. Este homem, uma noite, começa com dor de cabeça e após algumas horas, entra em coma. A sua mulher, que estava a dormir com ele, pega nele a correr e leva-o ao hospital. É internado nos cuidados intensivos, monitorizam-no, entubam-no, etc. Fazem-lhe uma punção lombar e do cultivo sai uma colibacilo. É uma bactéria gram-negativa. Tinha uma meningoencefalite por um colibacilo. Isto é gravíssimo, a maioria morre. E os que se recuperam ficam com sequelas neurológicas, a maioria. Este doente esteve 6 dias em coma profundo, totalmente. Até os seus colegas, os dos cuidados intensivos, diziam à família, olha, não há nada a fazer, vamos desligar já. E a família disse não. No 6º dia, este senhor acordou. Recuperou-se. Reabilitação. Este doente voltou a operar. Recuperou-se. Este homem teve várias experiências de quase morte e as descreveu num livro que lhe aconselho a ler, que é A Prova do Céu. É um dos grandes defensores a nível mundial das experiências de quase morte. É o primeiro a dizer que isto não são alucinações. Isto é outra coisa. E esta outra coisa, o método científico não nos pode explicar. Porque o método científico se fundamenta no objetivo, no material, no real, no que você vê e toca. E aqui há algo que nem vemos, nem tocamos, mas que existe, que se move, que sai do corpo e vai e nos permite a todos explicar estes fenómenos, o que não sabemos o que é. Então, para explicar isto, temos de abordar outra disciplina,
que é a física quântica, a mecânica quântica. O conceito de mecânica quântica dentro da física teórica foi introduzido por Max Planck no ano do Prêmio Nobel. E então, na mecânica quântica, vemos que há uma série de princípios e de leis que têm um grande paralelismo com os fenómenos que os pacientes nos contam na experiência de quase morte e que nos explicam, pelo grande paralelismo que existe, o que o método científico não nos podia explicar. E eu não posso afirmar que isto é definitivo. Talvez dentro de alguns anos, com o progresso científico, descobramos outras coisas que nos explicarão por outro mecanismo algo que é real, que existe, porque temos provas objetivas, a experiência de quase morte. Mas agora, o que mais nos aproxima da explicação, por paralelismo, por proximidade, é a mecânica quântica com os seus princípios e as suas leis com os fenómenos da experiência de quase morte. Algo que os cientistas materialistas e aqueles que se opõem a esta ideia, talvez sobrenatural, argumentarão das experiências de quase morte é que, por exemplo, o Imperial College de Londres fez estudos com ayahuasca e conseguiram replicar muitas IQM com ayahuasca, que sabemos que é psicodélico, não é? É uma droga que induz um estado alterado de consciência. Com substâncias alucinatórias. Isso mesmo. A ayahuasca, os derivados do ácido lisérgico. Concordo com tudo isso, sim. Concordo consigo. Até há, sobretudo nos povos primitivos. Sabem que havia os xamãs que, quando queriam saber algo do futuro, então faziam danças, davam saltos e coisas e tomavam substâncias alucinógenas. É verdade. O que acontece com as substâncias alucinógenas? As substâncias alucinógenas o que fazem é inibir o nosso ego. E em pessoas com uma sensibilidade especial, que podem ter mais facilidade, há pessoas que conscientemente são capazes de ter uma experiência próxima da morte. Conscientemente? Vontade. Vontade? Há vontade. Porque eles têm isso. Não sei. Mas há pessoas descritas que têm experiências de quase morte. Ou seja, desdobram-se, saem e fazem viagens astrais. Ou seja, há pessoas que têm uma sensibilidade, estão evoluídas. Pois esses xamãs eram pessoas evoluídas e com essas substâncias alucinógenas inibiam seu ego e podiam contatar sua supraconsciência. É verdade isso. Isso é verdade. Mas quero dizer que o que expressavam eram manifestações de sua supraconsciência. Você disse, parecido com o que eles chamavam de EQM. Cuidado, que isso fique claro. Eu nunca aconselharei que alguém tome uma substância alucinógena, porque provocam distúrbios neuronais muito importantes, sobretudo sensoriais, e a longo prazo podem provocar psicose. Ou seja, que fique bem claro que ninguém pense que para descobrir sua supraconsciência vou tomar substâncias alucinógenas. Isso é a maior barbaridade. Nunca se deve tomar, nunca se deve fazer. Mas o que você disse, e em provas primitivas assim faziam. Por exemplo, no budismo tibetano. Você sabe que quando estudavam uma reencarnação para assegurar que aquela pessoa reencarnava um lama importante, então tinham uma série de pessoas desse tipo. Com essa sensibilidade, tomavam substâncias alucinógenas, faziam uma série de coisas e tal e qual, e confirmavam por sua supraconsciência, que é onisciente, que sabe tudo, se realmente aquela era a pessoa reencarnada do lama anterior que eles suspeitavam. Ou seja, isso é uma realidade. Mas cuidado, que fique bem claro que não se deve tomar substâncias alucinógenas de forma alguma, pois provocam psicose. Isto é grave. Mas se uma substância alucinógena é alucinógena porque produz alucinações, se uma substância alucinógena pode replicar uma EQM, isso não implica que as EQM são alucinações? Não. São totalmente distintas. O que faz a substância alucinógena nas pessoas sensíveis com capacidade de ter uma experiência de quase morte é que inibe o ego e então aflora a sua supraconsciência, manifesta-se a sua supraconsciência. É que é totalmente diferente, não é uma alucinação.
Há pessoas que não têm essa sensibilidade, que tomam substâncias alucinógenas, então sim, têm alucinações. Os toxicodependentes, por exemplo, que infelizmente vemos muito, estes têm o seu próprio mundo. Quando entram em profunda angústia, sem sentido na vida, neste nihilismo tão profundo que se desenvolve na nossa sociedade atual, pelo império da egomania, as pessoas então, para escapar, tomam drogas e essas coisas. Essas pessoas então têm alucinações, têm um mundo prazeroso, algo totalmente diferente. E ao ouvir falar de morte clínica, lembrava-me de algo que era como um grande medo que muitos seres humanos compartilham. Que felizmente pouco se ouve falar deste tema agora, mas que é a catalepsia. Quero dizer que pouco se ouve falar deste tema agora, porque em um momento falava-se que alguém podia ser cataléptico e isso podia levar a não ter sinais vitais e a que, portanto, pudessem enterrá-lo, que é o maior medo do ser humano, logicamente. Há casos descritos. Sim, e houve casos. É que isso vai deixar as pessoas muito desconfortáveis, arranhões em caixões e coisas assim, de alguém que, ao que parece, tinha sofrido um episódio cataléptico e até com um final mais feliz, tornou-se viral na altura um vídeo de um funeral, não sei se era no Brasil, em que o morto se levantava porque não estava realmente morto, mas sim alguém que, ao que parece, estava a passar por um episódio desta condição médica ou circunstância médica. Eu não sei. Especialista nisto, não sou psiquiatra. A verdade é que não tenho nenhuma experiência nisto. Mas nós, por exemplo, nos transplantes, que fazemos transplantes, a equipa de transplantes de Belviche, nós não podemos retirar um órgão de uma pessoa doadora e transplantá-lo para outra se não tivermos um intervalo de 24 horas com o eletroencefalograma plano e às 24 horas plano. Uma pessoa cataléptica não tem um eletroencefalograma plano, tem atividade cerebral. Então, a mínima atividade cerebral que você veja no eletroencefalograma não pode dizer que está morta. Por isso, não se pode retirar um órgão de um doador para transplantá-lo para outro se não tiver feito primeiro um eletroencefalograma totalmente plano, sem nenhuma das 5 possíveis ondas que o ser humano normal pode ter no eletroencefalograma, e tem que esperar o intervalo de 24 horas. E às 24 horas faz outro eletroencefalograma e se confirmar que é absolutamente plano e a pessoa e a família são doadores, então você mantém artificialmente as funções vitais, coração, ventilação, para que os órgãos não se lesionem. E então procede-se à extração do coração, pâncreas, pulmões. Ficaria aterrorizado. Por que se tira? Ou seja, se pode comprovar fora de qualquer dúvida que uma pessoa está em estado de catalepsia, não corremos esse perigo. Precisamente, repare que não enterram ninguém no momento em que morre. Ou seja, veja bem, é obrigatório, deixam passar 1 ou 2 dias entre o diagnóstico de morte física e o enterro. Ou seja, tem que passar um intervalo para demonstrar que durante este tempo a pessoa realmente está morta. E pessoas que sofreram esses episódios depois não relatam também esse tipo de experiências. Eu nisso digo que não tenho experiência. Está bem. Nestes casos eu não tenho experiência. Mas eu não tenho. Porque tinha lido algum testemunho de alguém ou tinha conhecido algum testemunho de alguma pessoa. Não li de ninguém na minha casa. Não tenho experiência nisso. Não sei se existe ou não. Não o li. O que não sei não me agrada. Não me custa nada. Não sei isso. Parece-me louvável. E as pessoas que têm os sentidos alterados ou mais precisamente anulados, uma pessoa cega, uma pessoa surda pode ouvir numa EQM? Alega depois que ouviu. É uma pergunta muito boa. Dizê-lo. Bem, há um estudo de um médico que estudou, procurou e seguiu de vários lugares, doentes que tinham defeitos físicos, mutados, cegos, surdos, etc. E, então, esses doentes que tinham deficiências orgânicas, sejam sensoriais ou por amputação, etc., ou morfológicas, esses doentes que tiveram uma EQM, durante a EQM, seu corpo era perfeito. Tinha 100% de possibilidades
da sua estrutura era correta e sua capacidade perceptiva e de comunicação era perfeita. Veja se não é extraordinário que alguns dos casos que estudou eram pessoas cegas de nascença. E a primeira coisa que disseram foi: doutor, quando comentou isso, eu vi o mundo, eu não o conhecia. É uma maravilha, e descreveu coisas que tinha visto. E eram cegas de nascença essas pessoas. Ou seja, temos provas evidentes de que durante a EQM recuperam toda a sua estrutura e sua capacidade intelectiva normal. É verdade o que você disse. E você afirma sem sombra de dúvida que há vida após a morte? É do amor. Eu, como já lhe disse, sempre me movo num terreno científico. Não quero falar nem de fé, nem de divindades, nem de coisas. Já lhe disse que com a cosmologia, com o estudo das partículas subatômicas nos aceleradores de partículas, podemos demonstrar a existência de Deus. Acredito que é verdade que Deus existe porque temos provas, diria, muitas científicas de que Ele existe. E temos provas de que Ele se manifesta em cada um de nós. Com a supraconsciência, que é holística em relação à consciência primária. Eu, então, o que digo é que a morte física não representa o fim da nossa existência, que a nossa existência após a morte física continua noutra dimensão energética. É pelas provas objetivas, certificadas, que eu vi nos doentes com SM. O que lhe disse sobre a ressonância magnética, o que lhe disse sobre a transferência de informação, o que lhe disse... Ele muita bibliografia, é enorme a bibliografia, são milhões os casos descritos na biografia mundial, milhões de casos de experiências de quase morte. Não pense que é uma coisa anedótica, é outra coisa que apoia. Você acha que é algo que ocorre em milhões e todos contam o mesmo. É algo que se inventa. Quando o psiquiatra lhe diz que as alucinações são totalmente diferentes. Há milhões escritas, milhares de milhares na biografia mundial. Então, tenho provas objetivas, certificadas, de que há uma saída e uma consciência que é capaz de fornecer informação, que não é corroborada pela ressonância magnética, mas sim pelo que contam estes pacientes. Corrobora os casos de cegos que falamos que viram. E depois tenho ciência, que é a física teórica, que os princípios das leis da física teórica têm um paralelismo total que me explica os fenómenos da experiência de quase morte, por exemplo. Sabe que na física teórica há um fenómeno chamado efeito túnel. O que é o efeito túnel na física teórica? Pois verificou-se que as partículas subatômicas são capazes de atravessar estruturas sólidas com um gradiente de energia diferente delas, como se existisse um túnel que lhes permite atravessar estruturas sólidas. Isto está amplamente comprovado. É um princípio inamovível na física teórica, o efeito túnel. Ouça, os doentes estão-me a dizer que quando saem do seu corpo, uma que tentou tocar-me passou através de mim. Passou através da parede e passou. Foi ver todo o serviço de urgências. E todas as EQM descrevem que atravessam estruturas sólidas. Já viu o filme Ghost, não viu? Sim, claro. Lá vê-se de uma maneira objetiva, matam-no. O que sai representa que é a supraconsciência. E lembra-se como passa através de pessoas, através de paredes. Lembra-se do metro, como entra. É assim que aprende a tocar nas coisas e a movê-las. Para movê-las. No final, aprende. Isto quer dizer que baixa o seu gradiente de frequência energética. Coloca-se num gradiente energético que é compatível com a vibração energética tridimensional da nossa vida. Mas lá vê-se, o doente conta exatamente isto. E isto, a única coisa que me explica, com um fenômeno que na física teórica está super demonstrado, é um princípio inamovível, que é o efeito túnel. Por que me contam os doentes o que veem à distância no mesmo momento? Há outro princípio na física teórica que se chama o entrelaçamento quântico, demonstrado por Rosen, Einstein, Bohm, Bell, Podolsky, etc., prêmios Nobel, que há uma transferência de informação entre as partículas subatômicas,
relacionadas no mesmo momento, independente da distância que as separa e do tempo que é no mesmo momento. Pois eu vejo que há um paralelismo total com o que me contam os meus doentes. O que não me diz o método científico, vejo o paralelismo com estes princípios da física teórica. E a física teórica demonstra-nos que isso só é possível com energia. E a física teórica nos demonstra que o princípio fundamental do universo não é a matéria, que tudo é energia. Tudo é energia. Tudo. Você, eu, tudo isso é energia. É energia colapsada. A consciência humana pode colapsar a energia, ou seja, transformar a energia em matéria. Isto já foi dito pelas filosofias orientais há muitos anos. Diziam que todo o mundo é uma ilusão e definiam-no como Maya. Lembra-se da palavra Maya? Pois nós agora demonstramos, a partir do século XIX, XX, quando se desenvolve a física teórica, que é verdade. Tudo o que vemos no mundo é uma ilusão. Tudo isto é pura energia que nós colapsamos. É uma ilusão. Então, se nos demonstra que tudo é energia, se nos demonstra que esta saída de consciência, não local, espírito ou eu, achamos supraconsciência, porque está acima da consciência neuronal. Com a energia explicamos. Com os princípios da física teórica explicamos os fenómenos que nos diz e temos provas objetivas, como lhe disse. Certificadas de que o que dizem é verdade, não é um sonho. Então, eu tenho que dizer que quando uma pessoa está morta, há algo que sai, que perdura. E sai, e é capaz de nos explicar todos estes fenómenos. E eu só digo isto. Eu não digo nem fés, nem deuses, nem nada. Eu digo uns factos objetivos que eu encontrei. E umas teorias científicas que vejo que têm um paralelismo com o que me explicam os meus doentes. É o que diz o meu livro. E eu não digo nada mais que isto. E sempre me apoio em prêmios Nobel. Leia, que eu não digo nada disso. Eu não descobri nada, pobre de mim. São prêmios Nobel que dizem isso. Todos esses princípios de que falo são todos prêmios Nobel. Quer dizer que estão 100% certificados como verdadeiros, que podem ser reproduzidos no laboratório quantas vezes quiser e sempre dão o mesmo resultado, e que conhecem o mecanismo de produção. Isto já é uma teoria segura. Li. Prêmio Nobel. E isso me explica os fenômenos. Concorda? Assumindo que há vida após a morte, também ouvi você dizer que está cientificamente comprovado que a telepatia é uma possibilidade real. Tendo em conta estas duas condições, para que faz sentido que, após o falecimento de um ente querido, tente contactar com os seus entes queridos vivos? Há provas disso também. Estou a falar de uma prova transcendente, que é a mais objetiva para poder ser estudada. É a SCM, a experiência próxima. Mas há outras manifestações transcendentais, manifestação também ou expressão da supraconsciência. Telepatia, clarividência, precognição, vivências místicas, psicocinesia, vivências dos moribundos. Tudo isto é manifestação transcendental da supraconsciência. É o mesmo que a experiência próxima da morte. A telepatia é uma manifestação de comunicação energética entre duas pessoas. O ser humano pode ser definido, do ponto de vista quântico, como um complexo quântico coerente. Somos todos feitos de energias que estão sincronizadas. E estas energias manifestam-se. Emitimos continuamente energia em forma fotoaviónica. São fotões que cada pessoa emite e que o tipo de energia que emitimos está relacionado com o nosso estado físico e anímico. E isso pode ser objetivado com a aura. Sabe que na Rússia isto tem sido muito estudado. Há uma câmara, a câmara de Kirlian, que se chama, que permite detectar a aura do ser humano. Então, de acordo com a cor, o tamanho, a espessura, etc., pode detectar ou saber o estado anímico e físico da pessoa. Ou seja, há outras manifestações transcendentais. O que é a telepatia? Agora está a emitir ondas eletromagnéticas para mim e eu estou a emiti-las para si.
podem ocorrer várias coisas. Primeiro, que sejam coerentes, como se diz. São ondas eletromagnéticas, então, em relação aos picos e vales, que sejam coerentes. Então, estamos bem, você e eu aqui a conversar. É agradável. Pode ser indiferente, que não haja coerência. A maior parte da relação social. Olá, bom dia, como está? Madrid ganhou, está bom tempo. Bom dia e acabou-se. Ou pode ser tóxica. Cuidado, há pessoas que lhe tiram a energia. Vampiros energéticos. Exato, não faça mal a ninguém. Mas além dessas pessoas, tiram-lhe a energia. Fica você depois afetado. Desestruturou-lhe a sua coerência quântica. Então, a telepatia não é nada mais, nada menos do que um estado muito profundo de comunicação energética entre duas pessoas afins. É muito comum que duas pessoas que são muito amigas ou muito próximas, com gangue, com penetração anímica, que às vezes estão separadas ou tranquilamente tal e qual, e ela vem com um assunto que não tem nada a ver com o que estavam a falar ou a vivenciar naquele momento, e a outra começa a rir. Diz, olha, estava a pensar o mesmo. É a comunicação telepática. Acontece-me muito com a minha esposa. Eu rio-me imenso. Porque estamos a falar de um assunto, paras, e então começas a pensar numa coisa que não tem nada a ver com o que estávamos a falar. E então a minha esposa vem e toca nesse assunto, e eu começo a rir. Quando começo a rir, ela já sabe. Diz, estavas a pensar nisto? Sim. Isto é frequente entre pessoas que têm muita proximidade afetiva. É a telepatia, é comunicação energética. Mas digo, doutor, mais do que telepatia serão 50 anos juntos, ou sabe Deus quanto tempo levam? 55 anos juntos. Eu acho que isso, claro, isso conduz à telepatia inevitavelmente. Falava antes de Ghost. Bem, a pergunta que lhe fazia, de qualquer forma, era sobre se os entes queridos depois fazem sentido. Sim, desculpe, isto não comentamos. Sim. Sim. Há pessoas que, mas, tal como lhe digo, o espírito, ou seja, a supraconsciência da pessoa que falece. Em primeiro lugar, tenho que lhe dizer outra coisa, outro dado que não comentei. Esta doente que lhe comentei, por exemplo, quando estava durante a sua EQM, diz-me, é frequente que contactem com entes queridos. Encontrará descrito em todas as... É muito frequente. Podem contactar com entes queridos, com animais. Há pessoas que inclusive já contactaram, já encontraram. A disso, o seu animal de estimação. Pense que todo ser vivo tem consciência. Todo ser vivo. O que acontece é que há diferentes graus de consciência. Nós temos a máxima, temos consciência e autoconsciência. Está doente. Chorando, disse-me. Doutor, encontrei a minha mãe, que tinha falecido. Ela estava muito ligada a ela. Abraçamo-nos, comunicamo-nos telepaticamente. No mundo astral, ela estava em EQM. Diz, a morte não existe. Diz eu, vi a minha mãe, estive com a minha mãe. Comunicamo-nos com a minha mãe. E isto é muito frequente nas EQM. Mas, e fora da sede? Fora das EQM? Também acontece. Há pessoas que, em situações, é frequente que estejam muito afetadas por situações emocionais específicas, muito abatidas, em crise, etc. Podem manifestar-se de alguma forma um ente querido que vem para ajudar, orientar e dar apoio nesses momentos. Alguns identificam a figura. Outros suspeitam, mas veem como luz, como se fosse uma luz. Ou seja, tem uma série, outros às vezes dizem, tenho a sensação de que tenho o meu marido ao lado. Tenho a certeza de que está aqui ao lado. Ou seja, há, às vezes, manifestações da supraconsciência, que é o que perdura do ente querido, que pode manifestar-se e vir ajudar um ser na dimensão humana que se encontra em dificuldades. Há muitos casos descritos deste tipo. Dizia-lhe que em Ghost, no filme O Como Vives, até mesmo como morres influencia a vida após a morte, totalmente. É assim? Totalmente. Nós, durante a nossa vida, fazemos um caminho. Isso é muito bem descrito por Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin é um jesuíta, um teólogo muito bom.
já falecido, que, por suas teorias sobre a evolução, quase o excomungaram. Foi desterrado. Permitiram-lhe publicar algumas de suas obras apenas após sua morte. E este homem falava sobre a evolução do ser humano. Nossa vida na dimensão humana começa no ponto alfa, cheio de impurezas. E na vida vamos eliminando impurezas, 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 até que devemos chegar ao ponto ômega, que é o que se define como santidade ou budeidade, ou iluminação nas filosofias orientais. Este é o nosso caminho. O objetivo da nossa vida é o ser. Em maiúsculas, descobrir nossa supraconsciência, controlar nosso ego, que não podemos eliminar. Na dimensão humana, sempre teremos ego, mas precisamos ter um ego controlado, que não nos domine, como está acontecendo na nossa sociedade atual. Ou seja, há uma evolução. Então, ao morrer, surge nossa verdadeira identidade, a supraconsciência, mas levamos conosco nossa história, o que fizemos na vida. Isso é o que definiu onde está a nossa história. Foi definido por Freud no subconsciente. O subconsciente é onde está a nossa história, com a consciência local, que é a energia que não pode desaparecer. É o nosso karma, como dizem, a lei de causa e efeito. Fizemos uma evolução determinada conforme nossa vida. Não é a mesma a sua evolução que a de Hitler, por exemplo. É muito diferente. Cada um leva o seu karma. Então, logicamente, o karma é o que condiciona a nossa evolução. Todo mundo leva o seu karma. Ou seja, o que estamos a fazer influencia totalmente a nossa evolução para chegar ao ponto ômega da santidade e da budeidade. Há pessoas mais evoluídas e pessoas, quanto mais evoluídas, mais facilidade têm de contactar e manifestar fenómenos transcendentais. Por exemplo, os pacientes que tiveram uma EQM tornam-se tremendamente intuitivos. A intuição é uma precognição. A intuição é o que lhe permite dizer perante um problema. Aquele que não é intuitivo dirá: bem, penso, faço assim, com estas vantagens e desvantagens, faço desta maneira, com estas vantagens e desvantagens. O da ECM dirá: faz assim, porque esta é a forma correta e não se engana. Ou seja, é onisciente, sabe tudo. O onisciente no mundo astral só há um tempo, que é o que define a física teórica. Na física teórica, o tempo é circular. Só existe o momento atual, o agora, o presente. A eternidade é a ausência de passado e de futuro, é sempre presente. A intuição, tudo é agora. Passado, presente e futuro. Quando veem a sua vida e descrevem a sua vida, que na ECM é muito frequente que o façam, então veem tudo ao mesmo tempo, passado, presente e alguns até mesmo futuro. Essa vida que dizem que passa diante dos olhos, não é? Como um filme de quem vai morrer. Como flechas, veem a sua vida e isso os impacta tremendamente. Porque veja você, quando eles te falam, quero que fique claro que falo dos que voltam e do que me contam. E eu investigo para ver por que isso acontece. Se não voltam, eu não sei de nada. Não sou nem médium nem vidente, não sei nada disso. Eu só falo dos que vêm, me contam o que viveram e então tento explicar de alguma forma por que têm isso. Quando os da EQM me contam, dizem, depois de passar por todas essas experiências que descrevem, chega um momento em que se questiona, ficam ou voltam? E então dizem que pode ser feito de duas maneiras diferentes. Está doente, por exemplo, alguns seres de luz que chamam de anjos, outros seres que chamam, obrigaram-na a dizer, tens que voltar à dimensão humana, terminar o teu ciclo. E a entrada no corpo, geralmente, é um pouco traumática. Ela não queria voltar. Diz, lá vive-se muito melhor, a sensação de amor, de paz, de harmonia, de alegria é tremenda, é elevadíssima. Ela não queria voltar, mas obrigaram-na a voltar. Mas tem um caso de um médico que teve um distúrbio do ritmo cardíaco, um bloqueio completo, e caiu morto no chão.
e teve uma experiência de quase morte extraordinária. E quando viu a sua vida, sabe o que disse? Diz: eu quero voltar para reparar o que vi que fiz durante a minha vida. E regressou voluntariamente. Este homem vive. Médico, não é? Porque também há ECMs em que os entes queridos ou pessoas que desejas ver estão a chamar-te, mas tomam a decisão de não ir ainda. Ou seja, resistem apesar de ser muito tentador ir até eles ou até à luz. E é como voltam à vida. Isso é o que contam às vezes. Alguns contam, eu nos meus casos, e isto não tenho experiência. Diz: eu os que vivi com os meus doentes com ECM. O regresso foi por estes dois motivos. Ou que foram obrigados a vir, ou que decidiram voluntariamente vir. Os que não voltaram mortos, eu não sei o que acontece com eles. E são sempre boas e doces as ECM? Não. Entre 5% e 7%, menos de 10%, eu não tenho nenhuma destas. São terríveis e diabólicas. Passam muito mal. Aparecem umas imagens e umas coisas horríveis. Estes pacientes que tiveram essas experiências terríveis ou diabólicas, depois, quando voltam e as contam, precisam de um apoio psiquiátrico tremendo, porque passam muito mal. Por que ocorrem essas experiências diabólicas e tal? Não sabemos exatamente. O que sim, no estudo da vida, do possível karma que essas pessoas carregam, parece haver uma certa relação com pessoas que tiveram uma vida muito tumultuada. Uma vida muito conflituosa, parece ser. Mas eu não tenho nenhuma dessas. O que lhes explico é o que li. Mas existem menos de 10% e são chamadas de diabólicas e terríveis. E passam muito mal, depois, esses doentes. Porque as revivem. Porque já lhes disse que a EQM é lembrada por toda a vida. E quanto mais tempo passa, mais presente estão. Mais vivido, mais presente, até o menor detalhe. Na sua vida, na sua mente, estão presentes. Então, esses homens, o terrorífico, sempre o têm na mente. E vivem angustiados, essas pessoas. Já lhes digo que precisam de apoio. E você, com tudo o que aprendeu, com tudo o que sabe, com tudo o que investigou e investiga, que opinião tem sobre a eutanásia? Ou seja, que alguém tenha poder de decisão sobre a sua própria morte. A eutanásia. Veja, é preciso avaliá-la sob diferentes pontos de vista. Do ponto de vista como médico, eu lhe diria que eu não faria uma eutanásia, já lhe digo claramente. Quando a eutanásia foi aprovada no Parlamento, pois então a lei foi passada para as diferentes comunidades autónomas. E então saiba que a eutanásia, o mecanismo é que o paciente pode solicitá-la, o médico que o acompanha de família, pois há uns papéis, uns protocolos a cumprir, e então isto passa para um tribunal. Este tribunal é composto por uma série de pessoas, médicos, há juízes, há religiosos, de muitas variedades. Estou na junta da Ordem dos Médicos. Interveio a Ordem dos Médicos na formação disto. Mas o que a Ordem dos Médicos exigiu é que não se pode obrigar um médico a fazer isto. Não se pode obrigar, nem deve sair nenhuma lista, como alguém disse, dos médicos que se recusam a fazê-lo, de forma alguma. Isto é uma questão pessoal e íntima de cada um. E compreensível, além disso, totalmente justificável. Então, do ponto de vista humano e médico, eu, por exemplo, tenho que lhe dizer uma coisa. Pacientes que terminais, ou seja, que eu operei muito câncer de pâncreas, esôfago, estômago, cólon, etc. Quando vês que o câncer já tem metástases, está na fase final, o paciente fica assim irrecuperável, o que eu faço com permissão dos familiares é sedá-lo. Aplica-se por bendaminosa um coquetel, aplica-se com propofol, ou senão, um coquetel lítico, etc., que os ceda, lhes tira a dor, a ansiedade, a angústia. E eu, se chegar a esta situação, pediria que me fizessem isso. Eu não quero o sofrimento, porque há que sofrer. A dor física, se a podes eliminar, então eliminas. E os desconfortos e tudo isso.
E, em alguma ocasião, logicamente, este coquetel lítico pode talvez acelerar, às vezes, em alguma ocasião, a morte. Mas é uma morte iminente, é na fase final. Isto, para mim, não é eutanásia. Eu fiz isso muito na minha vida como profissional. Pois eu fiz. E o controle deste tratamento é feito com morfina. Seja o que for, é feito por pessoas experientes. Não sou eu que faço, porque eu não sei fazer isso. Agora, provocar a morte, a eutanásia, numa pessoa consciente. Lembra-se daquele filme que fizeram sobre aquele rapaz que saltou ao mar? Fez uma lesão? Ramon Sampedro, mar adentro. Sim, mar adentro. Fez uma lesão na coluna cervical e este homem ficou com uma tetraplegia, que se chama paralisia. Então estas pessoas chegam a um momento em que pedem a morte. Humanamente eu entendo isso. Humanamente eu entendo. Eu entendo que há pessoas que vivem dessa maneira e eu não quero viver assim. Eu entendo. Eu digo-lhe, é punível ou não? Eu acho que ninguém tem o direito de dizer que isto é punível. Eu não me atrevo a dizer que isto não é punível. Deus me livre, pelo contrário. Eu não digo isso. Aceito que haja pessoas que o solicitem. Se ele, pessoalmente e no seu íntimo, está de acordo consigo mesmo em solicitá-lo e que o façam, saiba que o doente tem sempre o direito, até ao último segundo, de dizer: parem, não quero fazer agora. É preciso parar imediatamente. O doente tem sempre o direito, até ao último segundo, de poder retratar-se. Eu aceito tudo isso. Agora, eu digo-lhe, pelos meus princípios, para mim a vida é fundamental, é o mais importante. É um milagre, a vida. Asseguro-lhe, a vida é um milagre. E eu não me atrevo a interromper uma vida. Agora, aceito que haja pessoas que o solicitem e que haja médicos que, por seus princípios, o pratiquem. Deus me livre de criticá-los, nem a uns nem a outros. Aceito. Há pessoas que, por sua concepção existencial, viver em determinadas condições anímicas e físicas vai contra seus princípios. E essa pessoa solicita. De qualquer forma, também, existem protocolos a seguir, ou seja, há princípios que devem ser seguidos. Que venha uma pessoa que diz que está normal e porque está deprimida ou teve um problema, ouça, eu já não quero viver mais, mate-me. Não, isso não. Tem que haver uma justificação, não. Mas para essas pessoas que têm uma justificativa médica e que a solicitam, eu acredito que merecem respeito. Numerosos estudos científicos confirmam que todos vamos morrer. Todos. É a coisa mais democrática que existe. Li um monte de resenhas, artigos, estudos e todos concordam. Em princípio, todos vamos morrer em algum momento. Concordo com isso. Você, após a jornada que iniciou e na qual ainda está embarcado, como se sente em relação à sua própria morte? Não a temo de forma alguma. A única coisa que lhe digo é que eu usarei os cuidados paliativos. Tudo o que for dor física, desconforto, inconveniência, se puder eliminá-los, vou eliminá-los. Nunca pedirei a eutanásia. Usarei o máximo possível que precise de cuidados intensivos. Mas a passagem, a transferência, não me assusta. Tenho isso tão claro, asseguro-lhe, que vou para uma situação melhor. Estarei mais ou menos bem, conforme o meu karma. E tenho isso claríssimo pelas provas que vi nos meus doentes. Que a minha verdadeira identidade, o que me torna único e exclusivo, que é holístico com a consciência primeira, isto é eterno. E isto perdurará na outra dimensão, no plano astral. Portanto, não tenho medo nenhum. O que lhe digo, todas as dores, desconfortos, não tenho porquê. Vou livrar-me deles e vou tentar. Que tristemente tenho que lhe dizer que neste país temos uma lei de eutanásia que me parece correta, mas não temos uma lei de cuidados intensivos. Há muita gente que morre mal assistida e isso não está certo. Eu procurarei morrer neste sentido correto no que diz respeito ao tratamento físico, mas repito-lhes que não me assusta absolutamente nada. Conhece o Dr. Henrique Benito?
Henrique Benito é paliativista, é médico paliativista. Escreveu um livro de O Menino que se Zangou com a Morte. Sim, tenho referências dele, mas não o conheço pessoalmente, nem ele a mim. Li sobre ele. Esteve aqui no podcast. Acho que é interessantíssimo que se conheçam algum dia. Os paliativistas são pessoas importantíssimas. Importantíssimas porque podem ajudar tanto as pessoas na transição, na fase final do nosso caminho, que é impressionante o quanto podem ajudar. É imenso. E o conhecimento que podem adquirir com as experiências próximas da morte. Você sabe que é um fenômeno muito frequente. Está calculado que quase 70% das pessoas podem tê-lo. As experiências de quase morte são, lembro-me de casos que vivi, pacientes que já estão em fase terminal, que já estão sedados e que têm a família ao lado e que de repente se levantam e começam a falar com um familiar. Tenho casos de pessoas que falam com a esposa já falecida. Começa a falar tal e qual, e depois vira-se para os filhos e diz que não viram que a vossa mãe estava aos pés da cama a vir buscar-me. Isto é muito frequente. Contactar no final com entes queridos que vêm ajudar na transição. Os familiares ficam parados, não vemos ninguém. E depois comentaram-me no dia seguinte: olhe, o que é isto? Digo, não se preocupem, isto é frequente. Estas são as vivências das pessoas que vão morrer na transferência. Não se assustem, o trânsito final é maravilhoso. É de paz, de harmonia e de alegria no final, que é quando se desprende a supraconsciência. Tem planos para o outro lado? Sim, por exemplo, estou certo de que encontrarei seres muito queridos e amigos. E esperarei por aqueles que ficam. E se puder ajudar os que ficam aqui, eu os ajudarei. Mas não me assusta de forma alguma. Faz parte da minha existência. É que nós pensamos em nascer, viver. Mas não quero falar da morte, mas sim, faz parte da nossa existência. Nossa existência é um ciclo, nascer, viver e morrer. E morrer morre-se como se vive, nunca se esqueça disso. Quem vive com o ego condiciona medo. Todo o medo que o ser humano tem, por mais banal que seja, é sempre medo da morte, provocado pelo ego. Porque o ego sabe que com a morte física, como tem origem material, vai desaparecer. Então, tranquilo, não acontece nada. É preciso aceitar a morte como um passo tão natural quanto nascer e viver. E o que se deve procurar é que a transição seja. Tristemente, vivemos uma época muito triste nesse sentido, na época da pandemia. Sabem que os doentes morriam isolados, sozinhos, em cuidados intensivos e não podiam ver suas famílias. Isso sim é triste. O ideal é morrer rodeado dos seus entes queridos, com amor, com boa música de fundo. E no final, com bons paliativos. É assim que se deve morrer. A transição é uma etapa fundamental da nossa vida e é preciso respeitá-la e tratá-la como deve ser tratada. Assim como quando se está vivo ao nascer, que se necessita de cuidados, a morte, a transição, também necessita de cuidados. E devemos oferecê-los. Mas não se assuste, não se assuste. Precisamente o Dr. Henrique Benito, agora que estava a dizer sobre morrer acompanhado, rodeado das pessoas que nos amam, ele insistia muito em alertar para um erro que cometemos quando alguém está prestes a falecer, um ente querido, e nós tentamos retê-lo de alguma forma. Dizemos: não, por favor, não me deixes aqui. Isto é fatal. O que tens de fazer é deixá-lo partir em paz. Vai tranquilo. Aqui ficamos bem. Vai Faz harmonia, tranquilo. segura-lhe Aqui a mão, ficamos. diz-lhe: não te assustes, vemo-nos. Passas para uma situação melhor. É a lei da vida. Todos passamos por isso. Tu agora fazes isso neste momento. É o teu momento. Mas tens o nosso amor, a nossa lembrança e vamos comunicar, enviar-te energia positiva. Isto é uma barbaridade total. Nunca se deve fazer isso. E suponho que ele também, pelo que sei dele, aconselha morrer acompanhado, rodeado de amor e das pessoas que amas. Isto é importante. E que te facilitem a partida, que possas soltar. Vai tranquilo. Sobretudo, vai tranquilo que nós conseguimos lidar com isto, porque muitas vezes as pessoas... Eu lembro-me da minha avó.
A minha avó estava obcecada, não com a sua morte, mas com o que deixava, com os meus filhos. Isto é O luto importante. é o fatal. É a ignorância dos que ficamos, que só pensamos na ausência. Quando o que devemos pensar é que ele fez o seu caminho e está numa situação melhor do que nós, e nós depois iremos e o veremos. Fez o seu caminho. Então, o luto, há países, por exemplo, no México, onde sabem que a morte é um ato festivo. Sim, celebra-se a vida de quem parte. Exato, porque reconhecem que há vida depois. Passa para outra vida, outra dimensão energética. Portanto, qualquer tentativa de retenção de coisas negativas, isso são barbaridades, é ignorância. E então tudo isso cria um luto tremendo para os que ficam, um sofrimento, uns choros, umas coisas que o... Não. Logicamente a lembrança estará sempre conosco. E uma certa tristeza, é lógico, a ausência. Mas o momento em que a tristeza te vem, está noutra situação e está melhor do que quando estava aqui. E vou encontrá-lo e enviar-lhe energia positiva para ajudá-lo na sua evolução. É isso que se deve fazer. Doutor, esta foi uma das conversas mais interessantes que tive nos últimos tempos. E já vão 400, não é? Estou muito grato por ter dedicado o seu tempo a mim. Sei que tem uma agenda muito apertada e não quero ser um obstáculo no cumprimento dela. Esta é a sua casa para quando quiser voltar. Temos muito de que falar. Obrigado. Foi um prazer estar aqui consigo e gostei de como conduziu a conversa com naturalidade, espontaneidade e com uma realidade. Ou seja, foi uma conversa amigável, como eu gosto. Porque às vezes o jornalismo procura sensacionalismo. E com o sensacionalismo, então, podem-se manipular muito as conversas. Por outro lado, consigo ouvir muita naturalidade e senti-me muito à vontade. Obrigado também. Obrigado também pelas suas palavras. Agora, o que realmente lhe vou pedir é que, antes de ir embora, me deixe aqui uma dedicatória. Obrigado, doutor. Um prazer.